Vamos mergulhar juntos em Missionários da Luz. Uma história que, olha, mexe com tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Aqui, vamos acompanhar um médico que, depois de morrer, descobre um universo inteiro, com leis que a nossa ciência aqui da Terra nem sonha em explicar. Pra gente começar, que tal pensar numa coisa? E se cada pensamento, cada hábito nosso, funcionasse como um imã? Um imã que atrai presenças que a gente não vê, mas que influenciam a nossa vida. Isso não é só uma pergunta não, hein? É a base de toda a jornada que a gente está prestes a conhecer. E quem vai guiar a gente nessa jornada são duas figuras centrais, André Luiz, que é um espírito recém-chegado e está totalmente perdido, e o seu mentor Alexandre. Essa frase do Alexandre já diz tudo, né? O que pra gente parece um susto, uma surpresa enorme, pra ele é só mais uma parte de um sistema muito maior que a gente só precisa entender. Olha, é super importante a gente entender de onde o André Luiz veio. Em vida, ele era médico, um homem da ciência, sabe? Acostumado com o que é lógico, com o que se pode tocar e provar, e de repente ele se vê de cara com fenômenos que o diploma dele simplesmente não consegue explicar. Então o ponto de partida é exatamente essa briga interna dele, sabe? Como conciliar o mundo que ele conhecia com esse outro tão complexo e invisível. E a gente vai acompanhar essa jornada de descoberta, aprendendo junto com ele, conforme o mentor vai mostrando passo a passo como as coisas realmente funcionam por trás do que a gente vê. E aí vem a primeira bomba, a primeira grande revelação que simplesmente vira o mundo dele de cabeça para baixo. E ela tem a ver com uma parte bem pequena do cérebro humano. Uma que a ciência muitas vezes trata como se fosse, sei lá, um resto evolutivo sem muita importância. O que acontece aqui é uma virada de chave total sobre a glândula pineal. Segundo Alexandre, ela não tem nada de vestigial. Muito pelo contrário, ela é o centro da vida mental, uma espécie de laboratório que funciona como a ponte principal entre o nosso corpo físico e a nossa alma. E o livro explica isso basicamente em 3 fases. Primeiro, lá na puberdade, ela acorda as nossas energias criativas. Depois ela começa a liberar o que o livro chama de hormônios psíquicos, que agem direto nas nossas emoções. Imagina só, para um médico ouvir que a nossa biologia tá, conectada diretamente com o nosso espírito. É uma quebra de paradigma total. E essa conexão toda nos leva para uma das ideias, mais fortes e até um pouco assustadoras do livro. Se os nossos pensamentos têm uma energia real, será que eles podem atrair companhia? A resposta é sim, e nem sempre uma companhia bem-vinda. A definição do livro é bem técnica, na verdade. Não estamos falando de um bicho-papão ou de uma figura de filme de terror. É sobre qualquer espírito que, por estar ocioso, sem um propósito, acaba se aproveitando e se alimentando da energia vital das pessoas que estão vivas. É literalmente um parasitismo psíquico. Mas como alguém se torna um alvo? A resposta, segundo o livro, está toda na sintonia. É como se a pessoa criasse uma frequência com seus hábitos. A gula sem controle, paixões desequilibradas, pessimismo constante, tudo isso cria um campo de energia que atrai essas entidades que vibram na mesma faixa. E a forma como o André Luiz descreve isso é quase científica. Não é uma coisa etérea, fantasmagórica. Ele vê como se fossem corpúsculos negros ou até feras microscópicas que ficam ali, em volta das pessoas, justamente nas áreas ligadas às fraquezas de cada um. É uma imagem muito forte, né? Mas calma, o livro não é só sobre perigo e coisa ruim. Pelo contrário, ele também mostra um lado de muita esperança e, olha, um planejamento super detalhado. A gente chega agora num dos temas mais incríveis, a reencarnação, que é apresentada não como um acidente, mas como um projeto quase científico. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada no caso do Segismundo. Ele precisa reencarnar para consertar um erro gigantesco do passado. Um crime de paixão, um assassinato que envolveu justamente as pessoas que na nova vida seriam seus pais. O processo é simplesmente fascinante. Tudo começa com essa história trágica do passado. Depois, lá no plano espiritual, um planejamento cuidadoso é feito. Mas o passo mais importante, a condição para tudo acontecer, é a reconciliação. A vítima, o Adelino, precisa perdoar o seu assassino. E só depois disso é que o renascimento acontece, unindo os dois como pai e filho. É um ciclo de justiça, perdão e, acima de tudo, uma nova chance. Mas como é que se recomeça com um peso desses nas costas? A resposta, como diz essa citação, está no esquecimento.
E aqui o esquecimento não é uma falha, é uma bênção, um verdadeiro presente para poder começar de novo, do zero, sem o fardo esmagador dos nossos erros passados. Ok, a reencarnação é a solução a longo prazo, mas e no dia a dia? Como a gente consegue ajuda? É aí que entra a oração, que o livro mostra de um jeito totalmente novo. Não é um pedido passivo, mas uma força que de fato constrói uma ponte entre os mundos. Gente, a cena da oração do Alexandre é de arrepiar. Ele não só fala palavras, ele se transforma. O corpo espiritual dele muda, começa a brilhar com uma luz azulada. E ele se torna, literalmente, um canal vivo para que as boas energias do alto possam chegar e atuar aqui. A oração é a ação. Então, na prática, o que a oração faz? Primeiro, ela abre esse canal direto para a ajuda lá de cima. Segundo, cria um tipo de escudo protetor de boas vibrações. E terceiro, e talvez o mais importante, ela meio que autoriza os bons espíritos a agirem de forma mais direta e eficaz na nossa vida. E agora a gente chega no ponto alto de todo o aprendizado do André Luiz. Depois de ver os perigos, entender as leis, as ferramentas, ele recebe a lição final, a lição sobre o nosso propósito maior aqui. A ideia principal é essa: cada um de nós é como uma pedra preciosa. A gente não cria a luz, a gente só reflete uma luz divina que já existe. E o nosso trabalho na vida é nos lapidar, limpar as impurezas, os pensamentos ruins, as atitudes erradas, para que esse reflexo seja cada vez mais puro, cada vez mais brilhante. E aqui está o conselho final de Alexandre, a grande lição para levar para a vida. É um pedido, quase uma ordem, para que a gente nunca, por orgulho, egoísmo ou simples distração, quebre esse fio de luz que liga cada um de nós, individualmente, à fonte de tudo. E esse aí na tela, ele está aí para reforçar uma coisa. Essa conexão é individual, é de cada um. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Cada pessoa tem o seu próprio fio de luz, e a chance de fazer ele brilhar mais forte é inteiramente nosso. E no fim, a jornada de André Luiz vira um convite para a nossa própria jornada. A gente olha para todo esse mundo invisível e a pergunta volta para dentro da gente mesmo, né? O que no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a gente pode fazer para lapidar essa pedra e refletir melhor essa luz? Fica aí a reflexão.